Olá, eu sou Cássia Moura, doutora em Engenharia da Produção, especialista em vocação produtiva. Não é inscrito no canal? Inscreva-se! Deixe seu like, seus comentários, nos ajude a crescer esse canal que tem por objetivo ajudá-lo com a sua vocação produtiva. O tema de hoje trará em seu contexto algumas faculdades do intelecto que já foram apresentadas anteriormente por esse canal. Em cada citação encontrará aqui em cima um card que o levará aos temas citados para que conheça ou relembre as suas funções. Então vamos à vontade. A vontade é a causa mais poderosa que age dentro do homem. A palavra vontade tem origem no latim voluntas, de volo, vele, que é a junção de querer e consentir. Significa desejo, aspiração, gosto, interesse, propósito. É o poder de representar mentalmente um ato levado por motivos ditados pela razão. É a capacidade de querer, de livremente praticar ou deixar de praticar algum ato. É o sentimento impulsionador que faz a ponte entre a imaginação e a realização. A vontade é a causa mais poderosa de todas as causas que agem no universo. Ela permite ao homem sobrepor sua força àquilo que deseja profundamente. Claro que não é qualquer desejo, mas aquele sentimento que move todas as forças para consegui-lo. A vontade tem uma força lúcida, ela é perseverante, duradoura e focada. A vontade chega com força e deve ser ritmada com perseverança e constância. Perseverança é o ato de fazer sem pressa, com calma, até o final. E a constância é ter procedimentos regulares, contínuos e com estabilidade funcional. A vontade é um chamado interno à realização de seus sonhos. Por isso, deve ser ouvida. Ela é desenvolvida e percebida. É uma força que nasce para reinar no ser humano e, por meio dela, manifestar a realidade que a imaginação criou. Nós já falamos em outro vídeo que se juntar a imaginação à vontade, o resultado será a magia, em forma de realização, que tomará conta de sua vida, de seus pensamentos e de tudo, mas de tudo mesmo o que desejar de concreto e feliz para você e para o meio em que vive. Numa ocasião, antes do homem chegar à Lua, o Dr. von Braun, engenheiro alemão e uma das principais figuras no desenvolvimento do foguete V2 na Alemanha nazista e o foguete Saturno V nos Estados Unidos, foi questionado pelo então presidente John Kennedy. O que seria necessário para levar uma pessoa à Lua e trazê-lo com segurança à Terra? E ele respondeu: a vontade de fazê-lo. A vontade é a capacidade de pegar a imaginação e direcioná-la à concretização. Ela é uma chama acesa dentro do peito, que flui única e soberana, mesmo não estando ligada a sentimento de amor ou ódio. Ela pode ser direcionada tanto para o bem quanto para o mal. A vontade é uma faculdade que deve ser desenvolvida, como um músculo a ser trabalhado. Mas antes de colocá-la em ação, é preciso entender onde está o foco, para onde ela deve ser concentrada, onde está a força que será convergida. Por isso, muita gente está cheia de vontade, mas não consegue chegar ao resultado algum. A vontade sem direção é uma arma que ricocheteia sem alvo. Para se atingir os ideais traçados na imaginação, é preciso muito esforço e determinação. Ela funciona como se fosse a lei de gravidade interna. Se não a mantivermos em alta, a tendência é que a vontade caia. A vontade é oscilante por diversas circunstâncias. Uma delas é a dúvida. Toda vez que a dúvida aparece, a vontade enfraquece. A vontade faz parte da constituição humana, mas temos uma certa dificuldade em percebê-la, o que é natural, porque não lidamos diretamente com ela. Percebemos claramente que temos um corpo físico e que há uma energia que
que o percorre. Sentimos as emoções e constatamos suas influências em nossos corpos. Entendemos que existe uma mente que rege o que pensamos e a forma com que elaboramos todo o pensamento. O que torna complexa a compreensão disso tudo é que cada um desses componentes constitui seu próprio corpo, físico, mental, energético e espiritual. Cada um deles tem sua motivação. O corpo físico quer andar, o mental quer pensar, o espiritual contempla, o energético repõe as energias. Para que esses 4 corpos funcionem, precisam ser incentivados a fazê-lo. Mas apenas isso. A vontade é o contrário. Precisa ser alimentada e cultivada para permanecer viva. Ela pode ser relegada à função terciária e pode-se viver uma vida inteira sem que ela se manifeste. Perdemos a sua força motriz para grandes transformações. Walt Disney é um exemplo da força que a vontade tem. Faliu por 3 vezes e mesmo quando estava na miséria, continuava acreditando que seu projeto era bom e poderia dar certo. E tinha uma vontade inabalável em consolidá-lo. Ele não pensou naquele momento que seu corpo físico estava desgastado para continuar, nem que sua mente estava esgotada para desenvolver seu projeto, ou que lhe faltava energia para continuar. Mesmo que ele não tivesse o corpo trabalhando a seu favor, ele tinha a vontade, que o fez acreditar na possibilidade de ver o seu projeto implantado. Durante a leitura da biografia de Walt Disney, poderíamos concluir de forma errônea que ninguém superaria as dificuldades que enfrentava, pois ele enfrentou, com poderes que não eram normais, mas não eram sobrenaturais. Era uma força que vinha do mais profundo do seu ser, que movia o mundo a seu favor e acertava o caminho, enquanto ele permanecia focado e disciplinado. A vontade é reconhecida como a força motora de todas as realizações. A vontade se realiza em fazer coisas grandes, maiores do que o próprio interesse do homem, maiores do que o seu próprio egoísmo. Quando a vontade é grande, é forte, ela se impõe a todos os corpos que compõem o ser humano. Ela coloca todos a trabalhar para que aquilo que deseja seja realizado. A vontade é a força interior, que liga todos os desejos e possibilita sua realização. É uma voz forte que vem de dentro, com força soberana sobre tudo. A lei da condução humana rege que se tem um homem em toda a terra que fez alguma coisa de bem ou de ruim, de qualquer grandeza, qualquer um pode fazer, é acessível a todos. Essa realidade está apenas adormecida em você e pode realizar o mesmo feito com igual ou maior resultado, bastando apenas acordar à vontade, hibernada em seu ser. Professora Lucilena Galvão, quando fala da vontade, cita o filme Excalibur, fantástico por sinal. Há uma frase nele que diz: onde há uma vontade, há um caminho. Portanto, todas as coisas existem no mundo, existem também dentro de você. Cuidado, fique sempre atento para manifestar apenas o bem. Conheça o que existe dentro de você para manifestar o melhor. A vontade sintetiza as potências humanas e canaliza em uma única direção, que seja então para realizar o melhor que tem dentro do coração, de forma a progredir você e a todos os que te circundam. A filósofa Delia Guzman diz que a força de vontade é muito mais que um simples desejo. Para fazer viver, para realizar, não basta desejar. O desejo morre com a rapidez de uma rajada fugídia, enquanto que a vontade se manifesta com a potência da fé, da constância e da paciência.
A força de vontade não é deixar-se arrastar pelas correntes de vento ou pelos redemoinhos que surgem ao nosso redor. É se deter por um instante, ainda que no meio de um redemoinho, e saber escolher o caminho adequado. Força de vontade é viver na companhia interior do nosso próprio eu e não ceder rapidamente às 1001 solicitações das circunstâncias externas. A força que a vontade tem não destroça a personalidade, nem endurece falsamente o homem. Pelo contrário, ensina a rir e a chorar, quando se deve rir e quando se deve chorar. Reconhece o que cada instante a ele pertence, o que a cada instante se deve fazer. A vontade não se resigna a ter o que lhe é oferecido, antes insiste diuturnamente em alcançar os mais altos e melhores objetivos. Mas sem que este inconformismo nos leve a perder de vista uma meta e um ideal que deverá ser fixo e inamovível como as estrelas. Ela impulsiona a superação dos inconvenientes com inteligência, extraindo dele a experiência necessária para não voltar a errar da mesma maneira. Tê-la é ter certeza de não desfalecer ante as dificuldades, nem tampouco vangloriar-se fatualmente ante os êxitos. A vontade, sua força, é a poesia mais concreta da alma. Não poderíamos encerrar em melhor companhia. As ponderações que a vontade nos propõe com a causa que faz tudo acontecer em nossas vidas. A vontade, com a sua força impetuosa, carrega todos os nossos sonhos, ideais e desejos para a frente e para a realização. Pense, se tem um plano, um projeto do que quer realizar, se seu foco consolida a certeza dessa realização, se a disciplina o mantém nesse caminho e se a vontade o carrega para a frente, como poderia ele dar errado? Encerramos por aqui com um alerta. A vontade existe, é real e é sua. Mas para lhe dar poder a partir de você, é necessário ter o controle dela. Assim como tem o controle de suas pernas. Construa a vontade, molde de acordo com seus projetos e deixe que todo o resto ela fará por você. Com a vontade, você fará história. Construa um grandioso projeto e deixe a vontade agir. Não se sai dos problemas senão pela vontade. Não se constrói um grandioso futuro senão pela vontade. Forte abraço e até logo mais.